Bem-vindo a todos ao programa Políticas Públicas em Foco. Já conosco o debatedor Giovannique Souza, Samuel Antunes e George Magesse. Bom dia a todos, debatedores. Vamos entrar no programa de hoje com um tema que está sendo muito preocupante, não só no Brasil, né, mas no Brasil está havendo um crescimento muito assustador, mas acredito que pelo mundo, muitos países também atravessam esse tipo de problema, que são as pessoas que perdem seus empregos, pessoas que perdem as suas famílias, que entram no mundo do crime, que entram no mundo das drogas. Estamos falando justamente dos moradores de rua, aonde nós temos que conviver, o cidadão de bem trabalhador, né, tem que conviver com as cidades mal cheirosas, com pessoas que não só alguns podem ser moradores de ruas, porém, nesse meio existem pessoas que furtam, que cometem latrocínio. Então, nós estamos vivendo momentos muito sombrios e com a palavra Giovannique Souza. Mais uma vez agradecendo, Américo, a participação do programa e os demais debatedores, né, em estar participando, enfim, levando informação para essa nossa sociedade. O que acontece, Américo, o que eu entendo dessa questão, dessa situação, que não é só do Brasil, não é exclusiva do Brasil, né, os moradores de rua. Isso é um reflexo de má gestão, no meu entendimento. Isso é reflexo de uma má gestão. Quando você vê o aumento crescente de pessoas morando na rua por N motivos, significa que a gestão não está cumprindo com seu papel, está esquecendo de uma parcela da sociedade ou de aplicar a legalidade, a lei, a base legal em relação a algumas situações, como você mesmo colocou. Algumas dessas pessoas não se enquadraram no processo, no sistema, e aí se veem nessas condições e acabam indo morar na rua porque não encontram emprego, porque não foram capacitados, porque se acomodaram, enfim, fatores é o que não vai faltar, né, para justificar essa ida dessa pessoa para morar na rua. E aí, cadê o gestor para mudar isso? Eu acho que o cidadão, ele tem que ser enquadrado dentro da base legal. Não adianta ficar passando a mão na cabeça: "Ah, ele está morando na rua porque não conseguiu trabalho, por causa disso, por causa daquilo outro". Sim, mas a rua não é lugar de morar. Então, assim, ou você se enquadra ou você será enquadrado, ponto, simples assim. E aí tem uma área para essas pessoas, mesmo que seja de forma compulsória, ela vai para uma área para que ela possa trabalhar, ter seu ganho, ter moradia, mas que ela seja obrigada. Por quê eu digo isso? Existe uma situação no ser humano que quando nós falamos, né, de forma, digamos assim, bem popular: "Ah, me acomodou, me acomodei, se acomodaram". Isso é um processo onde as pessoas deixam de acreditar em si mesmas. Então ela aperta o botão do que não tô nem aí, e começam a fazer isso. Então, se você não tiver a mão forte do gestor público, isso não muda. É igual a pessoa que usa droga. Se não tiver uma força naquele momento, não vai mudar aquela realidade, porque o drogado, ele é drogado, ele está dependente daquela química. Ele, por livre, espontânea vontade, ele não vai sair daquela situação. Ele só sai se for de forma compulsória. Inclusive, temos um caso aqui no Brasil de um cantor, acho que era Nelson Rodrigues, Nelson Gonçalves, eu não, agora o nome eu não me lembro, que a esposa dele teve que trancar ele num quarto e ele era dependente de cocaína. Ele se mutilava dentro do quarto, tá? Ela só dava água e comida. E depois de um período, ele agradeceu a ela, ele se libertou das drogas, mas ele precisou ser de forma compulsória pela esposa, preso em um quarto aonde não dava a ele condição de tirar a própria vida, só à base de água e comida ele conseguiu se libertar. E nessa situação gerada por uma péssima, né, a falta de gestão do território, de gestão pública, é onde você tem os infiltrados, né. Você tem ali desde aquele indivíduo que perdeu, ou que simplesmente não trabalhou para ter as condições
para se enquadrar dentro da sociedade, mas você tem aquele outro indivíduo que entrou no mundo de droga, e a droga não é só a droga ilícita, você tem a droga lícita, né? Você vê nessas ruas muitos dependentes de álcool, que é vendido em qualquer birosca, qualquer padaria, qualquer mercado. É uma droga lícita, mas que vicia. Eu tive um tio onde a minha avó fez de tudo para libertar ele e ele morreu. Nos últimos dias de vida dele, ele já não tinha mais fígado, só para você ter ideia. Não tinha mais fígado. Ele morreu por conta, inclusive, de falta de fígado, de tanto que ele bebia. Era 24 horas bebendo, era uma coisa, assim, louca. Ela tentou de tudo e mais um pouco que vocês possam imaginar. Mas, como ela não tinha condição, né, e de ter essa condição, né, de construir um espaço e de compulsoriamente prender o meu tio para que ele se livrasse dessa situação, ele faleceu. Então é algo, o Américo, Samuel e Magés, no meu entendimento, que se não houver o braço forte do gestor público parar com esse mimimi de direitos aqui, direitos ali, que só prejudica o conjunto. O conjunto. Você não pode deixar um único indivíduo, né, ou alguns indivíduos destruir todo um complexo. E para finalizar, hoje eu assisti um filme muito interessante, que fala justamente nesse filme de espionagem, e os espiões utilizam a questão da abelha, né? Algo que eu não sabia, aprendi hoje, para ver que até filme nos ensina, né? Que a colmeia produz um exterminador, inclusive da rainha, quando essa rainha não produz o zangão que deveria produzir. Para quê? Para que a colmeia continue estabelecida, ou seja, você sacrifica um para manter o conjunto. Mas o ser humano, como é egoísta, ele não quer sacrificar ninguém e deturpa, destrói todo um conjunto. É como se você pegasse uma casa de abelha, metesse a marreta nela, né, por conta de uma única abelha que está destruindo aquela colmeia. Infelizmente, é isso que vivemos na nossa sociedade. Obrigado. Samuel, com a palavra. Querido Américo, querido Gilvonei, meu prezado, sempre simpático Magés, lá da Espanha. Obrigado. Esse tema é um tema de muita importância, como todos são, é fato, né? Mas daí tem um toque especial, porque esse daí está ligado direta e indiretamente ao bem maior que é a vida. E quando o Gilvonei ele começa a fazer uso da fala, ele deixou ali exatamente ele deixa ali exatamente um ponto para começarmos ali a refletir e, a partir dessa inicial, botarmos na mesa exatamente o que pensamos, e é a conclusão, em função de pesquisa, de todo o contexto social. E Gilvonei falou que trata-se exatamente do reflexo da má gestão. É fato, procede. Até porque cabe aos gestores públicos exatamente elaborar serviços ou atividades eficazes para acompanhar e acompanhar de perto esse grupo de pessoas que, infelizmente, são obrigados, em termos, a saírem dos seus lares e irem buscar o abrigo lá nas ruas. E observa-se com facilidade, querida audiência, que isso, inclusive, é lamentável, dói a cada um de nós, quando, passando pelas vias públicas de calçada, observa-se crianças fazendo daquela calçada fria o seu berço, o seu lar, o seu quintal. Isso é lastimável, é lastimável. Então, passa a ser o carro-chefe da nossa inicial apreciação do problema gravíssimo que se instalou de maneira sistemática, não só nas grandes metrópoles, em todo o Brasil, é fato, mas sempre em detrimento, e aí nós vamos bater nesse ponto, em detrimento do bem maior que é a vida.
É fato. O que, naturalmente, pela importância da tema, culminou exatamente, direcionou esse momento de debate aqui, para que tenhamos uma visão maior, uma reflexão, e a partir daí uma visão maior, para buscarmos com quem de direito exatamente solução para o problema. Bom, o que leva o cidadão, a pessoa, a família, e agora ampliou-se ainda mais, mas o que leva a vida a escolher exatamente fazer da condição da cria o seu berço, o seu lar, o seu pedaço de sobrevivência? São vários os fatores, naturalmente, que podem sim levar homens, mulheres, juventude, infelizmente, crianças, famílias, grupos, etc., a irem morar nas ruas das grandes metrópoles. Aí abre-se um parêntese, querida audiência. Quando nós falamos de moradores de rua, se pensa nas grandes metrópoles. Isso é versão de algum tempo atrás, de alguns anos atrás. Agora não. Nas pequenas metrópoles, nos municípios mais afastados da capital central. Então, em todos os municípios no Brasil, hoje e agora, nós temos moradores de rua, inclusive municípios que não tinha exatamente esse quadro deplorável. Agora é comum nas cidades afastadas. Cabe uma pergunta: por que isso acontece? Por que tem acontecido? Eu lanço mão da primeira reflexão do Givolneyk e acrescento ainda mais. Então, eu começo e termino com a reflexão do Givolneyk. Sim, trata-se exatamente do abandono do poder público, mas não para por aí, porque em cima desta vertente estaríamos colocando tudo em cima dos governadores, dos gestores, do Estado, da estatal, e não é bem por aí. Eu entendo que preciso trazer à baila, à luz, eu tenho uma visão maior, mais ampla, melhor dizendo. Não que seja melhor ou pior, não. É mais ampla, generalizada, porque canaliza tudo em detrimento do bem maior que a vida. Então, eu entendo que o afastamento do Criador, as pessoas buscam, naturalmente, afastar-se do Deus ou da sua crença, do Deus eterno. Não é isso? E a ausência do vínculo social, a ausência do vínculo familiar, a ausência do vínculo religioso. Isso faz com que as pessoas passam a não se valorizarem. A falta do pleno exercício da convivência, do amor, e fraternal. E mais ainda, o que leva as pessoas a irem para a rua, além desses apresentados, problemas de ordem de saúde mental, problema de ordem, como já dito, de vícios, né? Com drogas danosas, corrosivas, drogas proibidas, pelo menos teoricamente no papel, na teoria do ordenamento, porque na prática, pelo sistema judiciário corrompido, tudo pode. Mas o que leva as pessoas a irem para a rua? Senão a perda de ente querido, de pessoas que amavam, ela se sente desassistida, e ali cria-se uma profunda depressão, e essa pessoa, naturalmente, vai para as ruas buscar nada de ninguém. O abandono do Estado, aí eu começo a terminar em cima do que Givolneyk falou, e com propriedade. Aí entra o abandono do Estado, da estatal, quando devendo cuidar com os recursos que lhe é próprio, antes se vangloriam com a corrupção, alardeando e enaltecendo aquele corrupto, aquele que desviou da lei, aquele marginal, laureando aquela pessoa. Então, ao invés de cuidar exatamente do lado assistencial dessas pessoas, e mais ainda a estatal, quando se vangloria pela corrupção, não incrementando a economia, o que gera naturalmente empregos. Falei também sobre a fonte do desemprego.
Muitos vão para a rua porque não tem emprego. E por que não tem emprego? Porque o gestor, pelo vínculo da corrupção, deixou acontecer o desemprego. É triste. A minha audiência, a nossa audiência querida, sabe, para quem ficou desempregado, o quanto é triste um chefe de família, trabalhador, produtivo, olhar para a sua reserva e não ver nada. O seu filho gritando: papai, eu quero um alimento, eu quero, não tendo nada. Olha o desespero, o aluguel vencendo, as contas vencendo. Esse homem vai para a rua com a família. Isso é lastimável. Então, o governo estatal, os governantes, têm sim participação nisso, nesse tipo de prática. A facilitação da marginalidade, na verdade, o que proporciona naturalmente uma vida improdutiva, uma vida sofredora, porque o que está na rua sofre, o viciado sofre, o dependente sofre. E em cima disso tudo, aí terminando, é verdade, é fato, todos querem ser felizes. Todos querem exatamente ter uma comunhão com pessoas, social, com Deus sobretudo. E agora, nós, quando deparamos com um governo central, quando deveria proporcionar tudo isso, e não tem feito, como, por exemplo, o atual senhor que detém o cetro de comando do nosso país, e sabe Deus como ele chegou lá. Agora, querida audiência, meu juízo de valor, o povo também sabe como ele chegou lá. Então, cabe à estatal, aos governantes, canalizarem os recursos, os impostos, as contribuições, as tributações para um fim específico e cuidar dessas pessoas, cuidarem dessas pessoas. Fica aí essa inicial manifestação e, por que não, com meu repúdio pelos governadores, administradores, que, sobretudo, assim não tem feito ou produzido. Obrigado, Américo. Ok. Bem, eu deixei de propósito o George Magesse, justamente porque o George, além de ser um brasileiro, né, apesar de ser um brasileiro, melhor dizendo, o George Magesse se encontra já há algum tempo em Valência, na Espanha, uma cidade, inclusive, que foi muito elogiada por ele, inclusive pela a recepção que lhe foi conferida logo que chegou lá, que foi acometido de uma enfermidade, que foi muito bem tratado. George Magesse, o que nós podemos falar sobre moradores de rua, a multiplicação de pessoas, como disse o Samuel e o próprio Giovanni, que não está mais concentrada nos centros das capitais, né? Nas capitais, nos centros urbanos, mas pelos municípios afora, essa proliferação de doenças, inclusive porque fazem suas necessidades fisiológicas em locais que não têm nenhuma apropriação para recepcionar aqueles resíduos, né? Enfim, são seres humanos, né? Nós não estamos falando aqui, não estamos falando mal do morador de rua, nós estamos falando justamente do que o Giovanni disse, e o Samuel também muito bem explanou, que é justamente a acolhida do Estado, a assistência através da sociedade, porque quando nós falamos em assistência, empregos, geração de dignidade para cada um, e deixei, por último, o amigo, justamente porque há uma condição do amigo, de repente, até comparar o que existe no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, com esse foco em moradores de rua, como também fazer essa comparação com a própria Europa e aonde o amigo está, que é na Espanha. Jorge Magesse, com a palavra. Obrigado. Obrigado, amigo França. Meus cumprimentos ao Giovanni, ao Samuel. Só para acrescentar, Gil, o nome do cantor é Nelson Gonçalves mesmo. Nelson Gonçalves é o nome dele. Realmente uma fase muito grande, né? Agora, a situação no Brasil é uma situação muito grave. Eu fiz um levantamento, em todo o Brasil tem 281.400 pessoas vivendo na rua. E essa concentração maior se dá
no Rio de Janeiro e São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 23 países no mundo que tem menos população do que vocês têm aí, o Brasil tem como povo de rua. Para você ter uma ideia, a Islândia, por exemplo, né, tem 322 mil a população da Islândia. Você vê que 23 países do mundo estão abaixo dos 281.400. Teve um crescimento, inclusive, de 38% no aumento do povo de rua, que nós chamamos. Agora, o povo de rua não está só relacionado à droga, ao desemprego. Eu vi uma reportagem, quando eu estava no Brasil, que tem pessoas que passam a semana toda nas grandes capitais porque não tem verba para voltar para casa. Então, eles voltam no fim de semana. Essa reportagem já teve aí. E crianças que vão mendigando também, muitas vezes voltam para casa no fim de semana. Então, não é em relação à droga, não é em relação também ao desemprego, né? Tem uma parte... Porque o transporte no Brasil, na verdade, é muito caro, o transporte no Brasil. Então, quando o amigo me falou dessa situação, eu comecei a levantar algumas coisas, algumas pesquisas, né? Alguma pesquisa que, por exemplo, 68% das pessoas do povo de rua se declaram negras, 51% pardas, 18% negras, 31% brancas, 0,5% de pele amarela e 0,2% de indígenas. Sendo que 87% do povo de rua são homens, sendo que 55% são adultos, o que quer dizer que nós temos adolescente, criança. Agora, qual é a solução? Eu, sinceramente, eu não vejo solução nenhuma para o Brasil, tá? Porque nós temos pessoas que fazem trabalhos voluntários, que levam uma sopa. Na Praça Mauá, então, acontecia muito isso, né? Para o povo de rua. Isso aí é alimentar, na verdade, a permanência desse povo na rua. O Ministério Público é responsável na Constituição por isso. E o Ministério Público, hoje, nós sabemos que não tem nenhuma atividade. A verdade é essa. Então, é uma questão de saúde pública? É. Agora, se você for imaginar aonde essas pessoas vão fazer necessidade, que tipo de comida eles vão ter. Vocês sabem muito bem que o saneamento, o partido do vosso presidente, negou o saneamento. Então, o Brasil não caminha para uma situação de solução rápida, na minha opinião, porque a situação realmente é muito vergonhosa. E nós sabemos que o governo que aumenta impostos, não para beneficiar o povo, né? Para beneficiar simplesmente o partido dele, não vai dar uma solução rápida para essa situação. Não vai dar mesmo, porque a visão de um país de ditadura, e de ditadura socialista ou comunista, é realmente deixar que essa situação se prolongue. Eu não sei se vocês viram ultimamente nas redes sociais o livro que o governo mandou para as escolas. É uma coisa vergonhosa, tá? É uma coisa... Você vê, eu estou falando uma coisa, mas é uma deturpação
Eu acho que não tem solução. Aqui na Europa, aqui na Espanha, por exemplo, eu não vejo, tem uma associação aqui que se chama Caritas. Essa associação, não é uma bolsa, ela fornece uma Bolsa Família que você nem imagina a qualidade da Bolsa Família que eles dão. Você não vê aqui em Valência, em Madrid, você não vê ninguém na rua, né? Nos Estados Unidos, inclusive, meu filho mora lá, estive lá algumas vezes, o mendigo, por exemplo, ele não pode se aproximar do veículo e das pessoas. Ele tem que ficar sentado ou em pé com uma placa pedindo auxílio. Ele não pode se aproximar, ele não pode abordar as pessoas. Então, aqui na Espanha, tem essa associação Caritas, que dá um apoio muito grande. O governo dá um apoio tremendo aqui. Aqui você aprende inglês, espanhol, francês, tudo de graça. Aqui você tem, sabe? A educação realmente aqui, e eu já falei a respeito da saúde aqui, os hospitais aqui parecem verdadeiro hotel de 5 estrelas, né? Mas Portugal é o único país que eu tenho ciência, não tenho ciência. Eu sei que a Ucrânia, com a guerra, está passando por uma situação difícil. Eu tenho amigos que estudam, que são na mesma escola que eu, da Ucrânia, entendeu? E não tem a pobreza lá é uma pobreza diferente. Diferente por quê? Porque lá o poder público ajuda. E não tem. Tem miséria, mas não tem ninguém na rua mendigando. A verdade é essa, né? Então, Portugal também. Eu tenho feito alguns contatos com Portugal, pessoal do YouTube. O problema de Portugal é mais a situação das pessoas não poderem pagar o aluguel. Então, vão morar em quarto. E quem não tem condição de morar em quarto está acampando na rua, fazem verdadeiros acampamentos na rua. Por quê? Não passam fome, porque esse dinheiro que eles ganham, né? Existe trabalho, não existe grande desemprego, esse dinheiro eles reservam para a alimentação deles, já que não pode pagar aluguel, porque o salário de 760, como é que a pessoa vai pagar? O português tem uma situação diferente. No Brasil, eu vi isso também. O português dificilmente vê um funcionário público, dificilmente o português ele tem um negocinho, eu me lembro disso, uma quitanda, ele tem uma casa própria, né? O português se preocupa muito com isso. A mesma coisa que na Espanha. Dificilmente aqui, as pessoas que já têm algum tempo, dificilmente não têm a sua casa própria aqui. Entendeu? É um objetivo maior. E a gente vê, pela pesquisa que eu já vi, o brasileiro, o primeiro objetivo dele, quando ele ganha dinheiro, é ter um bom carro. Ele não se preocupa com a casa, na verdade. Pesquisa já feita. O cara melhora de situação, ele tem um bom carro e vive de aluguel. É uma situação, está aí nas pesquisas, inclusive. Mas é isso, meus amigos. Eu falei realmente que eu não. Pelo governo atual do Brasil, eu acho que essa situação vai aumentar. Essa situação. Porque você vai no supermercado, você vê hoje como é que está o preço do amor, né? Como vocês falam aí. O preço do amor está subindo 50%, 60%, 70%. Então, como é que a pessoa vai se sustentar numa condição dessa, né? E aí o poder público não ajuda realmente, eu não vejo perspectiva. Tem alguns amigos do Brasil que me reportam essa situação, né? E o povo tem que decidir realmente o que ele quer, né? Para os filhos e para os netos dele. Porque não adianta a gente querer confiar no poder público, que hoje realmente não inspira nenhuma confiança. É isso aí, meu amigo. Bem,
Então, eu fico muito preocupado, né, com a cidade do Rio de Janeiro, a capital, inclusive, do Rio de Janeiro, que é onde é o centro nervoso da economia do Estado, né? Talvez nós tenhamos aí, nos deparemos em outros países também com essa situação, mas nós temos dois problemas aqui no Rio de Janeiro. No centro da cidade do Rio de Janeiro já existem pessoas, né, cidadãos, né, podemos chamar até de cidadãos e cidadãs, mulheres eu não sei, mas homens que estão dormindo trabalham, têm emprego, e dormem durante a semana na rua, aqui no centro do Rio, porque não tem, como ganham pouco, não tem condições de voltar para casa por causa da distância da onde moram para trabalhar no Rio, para se deslocar. Então fica muito mais barato, muito mais econômico para essa pessoa ficar de segunda a sexta aqui embaixo, dormir na rua e fazer mal à sua higiene e voltar para o emprego no dia seguinte, para o trabalho e tal, para não perder, não chegar atrasado, não perder o trabalho. E no final de semana que eles vão para as suas casas, se dirigem às suas famílias. E o outro problema que nós temos aqui é que com essa quantidade de pessoas, moradores de rua, como eu disse no início, nós temos viciados de tudo quanto é tipo de droga, né? Não só de bebida alcoólica, como também de várias entorpecentes. Esse pessoal, eles às vezes cometem latrocínio, que é muito ruim, e também não fica no latrocínio. Também tem a maior parte de furtos. E esses furtos vão acabar, para eles, vão acabar num ferro velho, onde eles vendem esse produto furtado, para poder manter o seu vício. E os ferros velhos, como é que ficam? Eles compram um produto que não sabe quais são as suas procedências, as suas origens? Com a palavra Gilvaney de Souza. Bom, sobre a questão de ferro velho, eu já vi algo assim absurdo. Às vezes eu falo isso, as pessoas não acreditam, né? Alguns ferro velhos, né, que compram esse material, eles acabam ajudando, contribuindo com a sociedade que está muito à margem, está na ponta da ponta da ponta da sociedade, que é aquela pessoa que de fato não conseguiu. Ela tentou, fez de tudo, não conseguiu. E mesmo assim essa pessoa não se rendeu ao sistema, ao banditismo, né? E aí sai na rua para coletar aquele material que pode ser vendido, uma PET, uma latinha e por aí vai. Essas pessoas, elas acabam, não só se mantendo, né, com dignidade, mas ajudam a sociedade retirando esses materiais que muitas das vezes vão parar naquele corpo hídrico, entupir um bueiro, enfim. Infelizmente, nós temos aí o bandido nesse processo todo, que é aquele que furta o cabo, né, que entra dentro de uma residência e furta algo, que leva aquele portão de alumínio, aquela tampa de bueiro e vende no ferro velho criminoso. Se o ferro velho for sério, ele não vai comprar. E aí o que que a gente percebe, o que eu percebi dentro disso tudo, quando eu comecei a fazer inclusive levantamento, que existe dentro da gestão pública, principalmente dos setores de segurança pública, um banditismo, um mau caratismo a níveis assustadores. Você vê viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil passando nesses ferros velhos para pegar o arrego, o dinheirinho para fazer vistas grossas, e eu presenciei isso. Eu já vi uma viatura da Civil, pasmem, na época R$ 5 tinha acabado de R$ 5 tinha acabado de surgir aquela nota de 5, parar uma viatura e acharcar um senhor de idade, e ele não estava comprando nada criminoso, tá? Mas eles usam do psicológico e levaram R$ 5 na época desse senhor. Eu falei: "Meu Deus do céu, mas vai ser bandido assim no quinto dos infernos, rapaz. Entrar num ferro velho de um senhor que está tentando sobreviver, levar R$ 5 dele, que era o único dinheiro que ele tinha. Levou o que ele tinha. É pior do que o bandido". E aí você vê esse acharque e todo mundo sabe disso. Sexta-feira, então, a viatura da Polícia Militar passa aqui, ó, numa estrada aqui, que eu não vou falar o nome, apertando a mão
dos comerciantes. E naquele aperto de mão, o arrego já está ali, que é para ninguém identificar que ele está levando a farpelinha. Isso acontece toda sexta-feira. Isso foi muito bem divulgado naquele documentário, que para mim não é um vídeo, não é um filme, é um documentário, Tropa de Elite 1 e 2, tá? O arrego desses bandidos, que se você não pagar, no outro dia você é assaltado. No outro dia você é assaltado. Então, ou você paga ou é roubado. Ou seja, você não tem para onde sair. Tem que se render a esse sistema. E aí você tem uns ferros velhos que compram esses roubos, que dão propina para aquele que deveria fiscalizar e que faz vistas grossas. E é ali aonde o bandido que furta o teu portão de alumínio, a tua grade de alumínio, o teu hidrômetro, encontra a guarida. Ele vai lá vender porque sabe que é, é, leva, é. E aí, por conta desse sistema corrupto de segurança, inclusive pública, tem tudo, são profissionais. É. Então eles já estão preparados. Primeiro eles sondam o ambiente, ó, eu vou precisar de uma chave, Estrela, de uma chave Phillips, de uma né, eles já vão preparados. Mas por que que eles fazem isso? Porque eles encontram na ponta o suporte para ele vender aquele produto. E onde eles vendem, no ferro velho em que eles vendem, né, que comprou aquele roubo, você pode ter certeza de 100% que aquele ferro velho paga o arrego para a segurança pública, e não é um arrego baratinho não. E aí ele paga para a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Federal não se envolve nisso não, que o nível é mais alto, entendeu? O banditismo federal é um pouquinho mais alto. Aí você tem um banditismo civil, que desce no meio da pirâmide, e aí você tem um banditismo militar, esse está na base da pirâmide. Mas enfim, e todo mundo sabe disso, mas só ficam perseguindo o quê? O ferro velho. Não, não, claro, 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 claro. Não, 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 isso aí a gente sabe, ninguém aqui está generalizando, até porque eu acredito que os nossos web espectadores tenham 2 neurônios pelo menos e estão pensando esses 2 neurônios, né. A não ser que tenha um sequelado aí no meio e de repente ele não vai conseguir entender isso, mas eu acredito que não. Mas, o Américo, infelizmente, quando a gente usa inclusive esse argumento de que não devemos generalizar e juntar, eu fico me perguntando aonde estão os homens bons dessas corporações. Porque inclusive o homem bom dessa corporação, ele fica quieto, ele é omisso, e omissão é crime. E eu conheço pessoas dentro da instituição civil e militar que falam para mim, eu não posso explanar isso, porque eu não sou maluco, mas eles dizem o seguinte: "Eu vejo o banditismo e tem que ficar calado, porque se eu falar, no outro dia eu tomo um tiro nas costas". Isso também a gente viu no documentário Tropa de Elite, quando aquele agente policial simplesmente bateu de frente com o bandido e numa troca de tiro, né, da polícia com o bandido, ele tomou um tiro de fogo, vamos dizer assim, amigo. Isso acontece. Então, assim, não sejamos ingênuos, né, não vamos botar o sol para tapar a peneira para atrapar o sol, que não cabe. Então você tem uma cadeia dentro dessa situação em que até aqui o sistema bota a mão. Aí começa a pensar ali e culpar 1, 2, 3. Mas do 3 para diante ele não consegue punir, porque se ele tiver que punir, ele vai ter que se punir. Ele vai ter que cortar na própria carne. Cortar na própria carne dói. Então eu prefiro cortar na carne do outro. Eu culpo o outro, eu culpo o ferro velho, eu culpo o crack, eu culpo a droga, eu culpo isso, eu culpo aquilo, mas isso tudo é um conjunto. Não tem como. É como eu falei no início, né, do filme que eu assisti hoje, que por incrível que pareça, eu já sabia disso, mas quando a gente assiste algo que sabe, reviva, assim, vá reviver alguma memória, que é o que no filme fala, uma colmeia de abelha é um sistema, e se um ponto desse sistema falhar, todo o sistema cai.
e é por isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil e em vários países no mundo, é a quebra de um ponto do sistema. E aí, quando você quebra o sistema humano, os seres humanos covardes começam a tentar justificar as suas incompetências, lambanças e banditismos. Num sistema, como nós estamos usando aqui um sistema sintético, vamos dizer assim, né, que é a programação, quando um ponto do sistema cai, ele não funciona mais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se o Windows, por exemplo, corromper a trilha, uma única trilha do sistema, ele não abre mais no seu computador. E aí você tem que formatar e botar um sistema, mesmo que seja o mesmo, mas um sistema limpo, porque você corrompeu o sistema que ali existia. No sistema humano, você corrompe e o sistema busca ali um mecanismo para se manter, mesmo corrompido, e continuar com o seu banditismo. Câmbio. Pois é. Bom, nós sabemos o caminho, né? Nós sabemos o caminho, muitos de nós sabemos o caminho, quais são os remédios, mas é uma coisa que não depende de uma só instituição, depende de um todo, né? Que é a sociedade se organizar, cobrar o que é de direito, tanto para aqueles que estão sofrendo nas ruas, né, ao relento, né, como também para o direito do cidadão, né, garantido constitucionalmente de ir e vir. Então, existe aí um mecanismo que não é só A, B ou C que vão resolver. Até porque a coisa já saiu assim do controle, né? Samuel Antunes, com a palavra. Dando seguimento à fala dos demais companheiros, e é fato, e no primeiro bloco eu direcionei exatamente, botei a culpa, né, a participação maior em cima da estatal. Mas nós precisamos entender, ter mais fatores, para trazermos uma conclusiva. Quando, por exemplo, o Magef trouxe uma estatística pertinente, é fato, é científico, cerca de 282 mil pessoas. Gente, é muita gente. É um contingente superior a muitos municípios do Rio, do Brasil, juntos. Agora, imaginemos, esse contingente produzindo, porque o material humano brasileiro, ele é autoprodutivo, ele é inteligente, né? Sofre-se influências de uma situação adversas, sim, é fato, mas o brasileiro ele é produtivo por natureza, apesar de certas influências para que ele não trabalhe, para que ele não produza, para que ele seja um ninguém. E essa influência vem do governo, sim. É proposta desse segmento adverso à prosperidade. Ok. Então, nós precisamos entender, e aí meu Josivaldo também, que o elemento, o cidadão, a sociedade, tem participação dolosa na elaboração ou na manutenção do chamado morador de rua. Ele também tem a sua participação por dar crédito, por abraçar aquela aparente facilidade, considerando que o atual sistema vende-se uma, entre aspas, facilidade para depois ter exatamente o que ele mais deseja. Agora, vamos atentar e aí começar a encerrar. O abandono do cidadão, ou seja, o cidadão abandonado, aquele que se diz morador de rua, vamos entender como sendo uma doença. Toda doença tem que ser combatida, é claro. Agora, se formos combater a doença pela sua causa, como assim fazer? Cabe à estatal, não sendo corrupto, não desviando, não adornando elementos marginais ou elementos comprometidos com a justiça,
não sendo celebrado esse tipo de pessoas, para que os governantes possam naturalmente trabalhar em prol do social, ou seja, em prol da economia, da prosperidade, da geração de empregos, o que vai gerar naturalmente a prosperidade, a riqueza, e minimizar as pessoas de rua. O que as pessoas querem é dignidade de vida. Então, quando a estatal, os governantes, os gestores trabalham com esse afinco, e já tivemos exemplos anteriores na esfera federal, na esfera estadual e municipal, pelo Brasil afora, gestores que têm essa visão. Ali, a sociedade é feliz. Assim se faz para combater a miserabilidade social, né, dando dignidade de vida. Ora, isso é combatendo exatamente a causa. E combatendo esse mal, essa doença na sua consequência. Aí eu concordo que foi apresentado também pelo Magesse. Ora, se lá no meu município, não que eu seja contra ou a favor, estou apresentando o fato. Se lá no meu município tem lá 200 pessoas, 200 famílias chamadas moradores de rua, eu vou fazer uma ação social. Eu vou lá todo dia e vou dar uma cesta básica, um prato de comida para cada um. É bom, é válido, então é satisfatório, mas vai resolver o problema em si? Vai resolver naquele momento. Amanhã ele está lá de novo. E estará propenso a se viciar exatamente daquele recurso. Ele vai querer prover meios de sair daquela situação? Eu acho meio difícil. Então, eu quero dividir, aí, já que, primeiramente, no primeiro bloco, eu direcionei mais a estatal, eu quero botar na conta também do cidadão, da pessoa, também pelo fato de votar e votar mal. Votar naquele elemento que vai lhe fazer mal, a troco de uma telha, a troco de um botijão de gás e alguns favorecimentos do momento, daquela consequência. Então, a população precisa acreditar e que o seu voto, a sua decisão, o seu posicionamento vai melhorar, sim. Aí, retornando para a estatal e terminando minha fala dessa oportunidade. Ora, o Estado, a estatal como um todo, quando deixa de assistir aquele chamado o cidadão morador de rua, ele comete crime. E é um crime grave. A periclitação, né, é danoso, é gravoso. Periclitação é expor alguém a perigo. Porventura, quando a estatal se omite com a sua ação social, assistência social, seus demais órgãos, não atende à necessidade do morador de rua, não estaria direto ou indiretamente colocando aquele cidadão, aquele ser humano, ou um risco de vida ou da doença? Claro que sim. E está tipificado, se for a memória, está tipificado, inclusive, lá no Código Penal. Isso é crime. Então, os gestores deveriam serem responsabilizados criminalmente, inclusive, pela desassistência. É fato. O crime de colocar as pessoas ao risco, ao perigo, e que pode proliferar, inclusive, danos mais graves. Então, tem sim que ser responsabilizado. É a maneira que eu entendo, que eu vejo, que eu acompanho, inclusive está tipificado no Código Penal, Código de Processo Penal, para direcionar aquela pessoa. Agora, infelizmente ou felizmente, está no mesmo ordenamento que determinadas autoridades, cumprindo ou na qualidade de autoridade, não lhe é imputado crime algum em determinadas situações. Isso precisa mudar, e vai mudar exatamente com o voto, com a decisão do cidadão. Sobretudo, como irmãos que somos, é lamentável, é muito triste ver, nesse momento, famílias jogadas na rua esperando alguém ali dar alguma coisa. É fato também, falou-se com propriedade, pessoas que querem, planejam ficar dentro, lá na calçada, outro dia ir ao trabalho. Ora, alguma coisa nesse itinerário não está conjugando, não está certo. Por quê? Porque ele deveria ter aquela assistência. Então, alguma coisa... O Brasil é o país mais rico do mundo, mas está tudo desequilibrado, está fora do contexto, da harmonia.
E o erro nesse desequilíbrio está exatamente nos gestores. Aí eu termino, Américo, passando para ti o seguinte, sem politizar a coisa. Nos estados da União, em que os governadores pensam direito e de direito, são estados prósperos, sobretudo nos estados do norte sul brasileiro. Aí está a minha participação. Ok, Samuel. Bem, eu vou, antes de eu dar a palavra para o George Magesse, para ele tecer os comentários a respeito, acrescentar algo na fala do Gilvaney e a sua fala, nós vamos partindo já para o final da programação e nós vamos colocar logo depois, vamos colocar a matéria que nós vamos discutir no próximo programa, que é justamente a que o Gilvaney já separou, que é uma situação também de educação e tal, enfim. Mas suas considerações finais, Samuel Antunes, para passar a palavra para o George Magesse. Sim, eu agradeço a oportunidade que trouxe nos esclarecimentos, aprendi muito com essa mesa, e é fato, mas quero ressaltar ainda que, só reforçando nas considerações finais, que é crime, sim, de ordem individual e coletiva, está tipificado lá no 250 do CP, inclusive 130 também do Código Penal CP, a responsabilidade de expor alguém, responsabilidade criminal, de expor alguém ao perigo, à doença e à própria vida. Isso está tipificado lá. Isso precisa ser cumprido à risca. Isto posto, baseado no amor fraternal, que é comum entre os brasileiros, sobretudo aos governantes, vamos olhar para esse contingente. Olha o que o Jorge falou, cerca de 282 mil pessoas. É muita gente que sofre. Eu acredito que aquelas pessoas não estão lá por prazer. Eu quero estar aqui, ponto. Estão lá por vários fatores já apresentados aqui no decorrer da programação. O que os fazem? Vítimas e pessoas sofredoras. Meus agradecimentos aqui à nossa tão querida audiência e, por que não, que Deus o Eterno nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. As pessoas que lá estão nesse momento, lamentavelmente, sofrendo lá nas ruas, nos becos e vielas, que Deus guarde, proteja e conduza e que ilumine os nossos governadores, independente de tendência religiosa, tendência ideológica ou partidária, que olhe para essas vidas com amor fraternal. Um abraço a todos e, por que não, o meu muito obrigado. Perfeito, Samuel. Obrigado aí pela participação. Como eu disse, estamos caminhando para o final do programa. O George Magesse vai agora ser detentor da palavra, vai falar sobre o que comentar algo que o Samuel explanou, o que o Gilvaney também, e logo depois da sua explanação, George, aí eu vou lhe dar também um momento para as considerações finais. George Magesse, com a palavra. Meu amigo Samuel, o Ministério Público está na lei, né, que cabe ao Ministério Público zelar aos direitos estabelecidos na lei. E nós sabemos, já falamos, que o Ministério Público não está nem aí. Agora, veja a situação. São várias situações que tem hoje, que o povo vive na rua. A depressão é uma doença hoje do século, na verdade. É uma questão política. Você vê bem, Chapecó, vocês acham que já ouviram falar que o prefeito de Chapecó estabeleceu que se não tem povo de rua. Quer trabalhar? Arruma um emprego. Certo? Vai trabalhar, vai capinar, vai trabalhar na construção de estrada. É isso que o político tem que fazer. Não adianta... Olha, eu sou da opinião que você não deve dar dinheiro quando vem alguém pedir dinheiro a você. Você já viu algumas reportagens de pessoas que vão mendigar, que estaciona seu carro e se veste de mendigo? Isso aí é um estímulo. Isso aí é um estímulo. Não se dá.
Aqui, na Espanha, quando gorjeta não existe. Você vai num restaurante, come, não existe esse negócio de gorjeta. Aqui, inclusive, se chama propina, né? Não é que o povo já está acostumado a não dar e quem recebe já sabe que não vai receber. Porque se você vai num restaurante e paga uma conta, está incluído, aquilo está incluído em tudo, o serviço. Então, uma situação que tem no Brasil, por exemplo, as pessoas vão se acostumando com a vida fácil. Eu conheci pessoas no Brasil que trabalham em estacionamento em bairro e já falou: para que eu vou acordar cedo, pegar um trem, ir para o trabalho, se aqui eu não pago imposto, eu não pago nada. E tem muita gente que fatura nesse tipo de trabalho. Então, aqui nós não temos flanelinha, por exemplo. Eu me sentia muito mal no Brasil porque eu trabalhava em vendas e parava em vários lugares. Aí vinha aquele cara, entendeu? Que moço, me dá o dinheiro aí, o talão, eles compram o talão. Certo? Isso aí, na minha opinião, é um estímulo à malandragem. Acho que eu já contei que eu fui no enterro de um amigo, do maçom, e depois que eu saí de lá, do velório, eu vim andando, eu e minha esposa, e veio um cara atrás de mim. Aí eu disse: pois não, cavaleiro. Eu estou tomando conta do seu carro. Eu disse: quanto é que eu tenho que te pagar? R$ 5. Olha, se você me disser qual é o meu carro, eu te pago 10. Se você está tomando conta do meu carro, você tem que saber qual é o meu carro. Fiquei esperando você ver qual é o meu carro. Uma fila danada. Meu patrão, que isso? Ué, você não está tomando conta. Então, eu me nego a dar. Se o brasileiro começar a não dar, essa gente vai trabalhar, vai procurar alguma coisa. Agora, no Brasil tem certas coisas que a gente precisa repensar, né? Quanto é o salário mínimo do Brasil? Quanto é o ajuda exclusão, aquela verba que o governo dá para a família do cara que te assaltou, que matou teu Auxílio, amigo. auxílio exclusão, auxílio exclusão. Auxílio exclusão. R$ 1.800, eu acho. Se não aumentou, né? Então, isso aí é um estímulo. Eu, como trabalhador, vou pegar um trem, vou pegar uma condição cheia, vou me alimentar mal e vou ganhar menos que um criminoso. Mas quem tem que decidir isso é o povo. Não adianta o povo É o chamado auxílio reclusão. Reclusão. Não, reclusão. Olha, não adianta o povo querer achar que o político vai fazer alguma coisa, porque não vai. Eu tenho um exemplo. Aqui na Espanha, eu tive, inclusive, naquele protesto lá na Alemanha, eu estava no portal de Brandenburgo, eu vi aquele monte de trator. Mas, meu amigo, é o povo que tem que reagir. Não confia, não bota na mão do político, não vai adiantar nada. Nós temos um político aí que não abre a boca porque tem processo no Supremo Tribunal. Então não adianta, o povo tem que tomar uma decisão. Aqui na Europa, você vive aqui na Europa, tá? O assunto que você vai falar aí a respeito, os pais têm que reagir. Os pais têm que obrigar que o governo dê educação de 9 horas da manhã às 4, 5 horas da tarde. Tem que obrigar. Nós vamos dar só uma palhinha disso aí no final do programa, que esse assunto vai ser para o próximo programa. Não, o povo, o pai, o avô, tem que brigar por isso. Se não brigar, vai acontecer isso aí, pô. Como é que eu me sentiria a receber um salário mínimo inferior a um auxílio que o marginal tem porque matou até um parente meu? Então, minha gente, olha, o Brasil é o país mais rico do mundo. Não vamos discutir, porque a Europa, o povo vive feito rico, mas é um país pobre. Se você for pensar o que a Espanha tem,
tá? De riquezas. É um país pobre. Mas o povo do Brasil vive desse jeito porque ele quer. Ele quer confiar em Deus, porque Deus só dá a vitória a quem luta por ela. Quem cruza os braços merece a derrota. Quem cruza os braços, não adianta ficar orando, pedindo a Deus, porque Deus dá o livre-arbítrio. Então, se você não quer agir assim, meu amigo, você vai passar por necessidade, você é um derrotado. Então, é que eu falei, você vive na Europa, você vive aqui eu vivo numa tranquilidade e eu tenho menos coisa do que eu tinha no Brasil. Eu, quando vim para cá, eu perdi muita coisa, casa de praia, aquelas coisas todas. Mas o que eu ganhei de tranquilidade de vida, de condição de vida, eu tenho uma biblioteca aqui que nem no Rio de Janeiro tem uma biblioteca que tem 50 metros aqui da minha casa. Tem parques maravilhosos aqui, limpos, faixa de pedestres pintada, sinalização. Você não queira saber. Eu não pago nada por isso. Eu, o povo brasileiro que recebe extorsão, porque os impostos no Brasil hoje são extorsivos. Tanto no alimento, no que for, é uma extorsão. Tá? Então, me desculpe, mas a gente não pode falar, não tem liberdade de expressão, eu não quero prejudicar o programa, mas eu culpo o povo brasileiro, eu não posso culpar o político, porque o político foi colocado lá pelo povo. Então, quem tem a responsabilidade é o povo. Então, meu amigo Américo vai mostrar uma matéria aí, a culpa são dos pais e dos avós. Graças a Deus, os meus filhos já estão formados. Eu não tenho, meus netos vivem, dois vivem nos Estados Unidos, o segundo agora na Europa, então não temos esse tipo de problema. Não temos esse tipo de problema. Por quê? Porque duvido se uma publicação dessa entra nas escolas, esse povo daqui não vai reagir. Eu duvido que não vai reagir. Agora, se o povo quer colocar na mão dos políticos, tudo bem, afinal de contas, nós somos 220 milhões de habitantes. Vamos supor, se 100 milhões reagissem, já seria suficiente. É isso aí, meu amigo. Américo, Gil, desculpe que eu me emocionei, me senti, porque eu amo meu país, eu gosto do meu país, sabe? Eu, se pudesse voltar para o meu país, na situação que está, acho que eu vou morrer por aqui mesmo, porque eu não quero ser assaltado, não quero ser violentado, não quero ver minha família. Eu já tenho uma preocupação, que eu já tenho uma filha lá no Brasil, você imagina, né? É isso aí, Américo. Ok, Jorge Magesse, obrigado aí pelas suas explanações. Nós vamos agora caminhando, como disse, para o final do programa. Nós vamos agora ouvir o nosso debatedor Gilvanique Souza e logo em seguida ele fará suas considerações finais e nós jogaremos para o programa, o próximo programa, nós jogaremos uma matéria que já está no ponto para discutirmos, né, em sociedade, seja do lado da Europa, do lado das nossas queridas Américas, né, do Sul, do Norte, Centro, Central, enfim, a Ásia. É uma matéria que é preocupante, uma vez que se adote esse tipo de educação, mas isso vai ser para o próximo programa. Gilvanique Souza, com a palavra para tecer comentários a respeito dos outros debatedores e depois, posteriormente, a sua consideração final. Bom, mais uma vez agradecendo aqui ao Américo a participação e pegando aqui um pouco da fala do Jorge Magesse, que é o seguinte, né? A responsabilização dessa nossa sociedade. Até que ponto, né, você responsabiliza o cidadão que trabalha e aquele que simplesmente abdica a mão de seguir a base constitucional, que é uma regra de civilização. Ou seja, a Constituição de um país não é algo para você questionar por que isso, por que aquilo, né?
e não cumprir. Você pode até ter os seus questionamentos, ter suas dúvidas, ter suas perguntas, brigar para mudar um item que você acredita que não seja. Inclusive, o Magés falou aqui sobre Ministério Público, né? O Ministério Público ele tem os interesses difusos e coletivos. O que é isso? Interesses difusos e coletivos. Significa que você não vai pegar um fragmento da sociedade para defender, né? O Ministério Público ele defende a sociedade como um todo e não um fragmento, tá certo? E aí, a lei ela tem que ser assim, ela tem que atender o conjunto e não o fragmento. Mas, infelizmente, nós estamos num país onde nós temos uma Constituição que é uma mentira, uma farsa, um engodo para dizer que vivemos numa democracia, e não é. Ela te dá direito, te tira direito. Beneficia o bandido em detrimento daquele que trabalha. Ou seja, você se dana de trabalhar o ano inteiro para ganhar uma miséria de salário, 5 a 6 meses daqueles teu suor vai para o bolso de quem não faz nada, nesse caso são os supostos representantes desse país, né? E aí você tem os parlamentares, os prefeitos, os vereadores, o próprio presidente, toda essa máquina você mantém. De 5 a 6 meses do seu trabalho, esticando a veia do pescoço, pegando uma condução precária, né? E que muitas das vezes você sequer tem direito, porque quando você sai do trabalho, o teu patrão, para conseguir sobreviver, não depositou o que deveria depositar, e quando você sai a seco, tá certo? Então, nós vivemos num país onde a ditadura aqui foi, digamos assim, transformada em uma suposta democracia que não existe. É tudo ditado. Você dá um cheque em branco para aquele suposto representante, que com esse cheque em branco mete a mão no teu bolso e cria tudo e mais um pouco para se perpetuar no poder, para atender esse ou aquele fragmentinho social que você tem que bancar, mesmo que você não usufrua, mas você tem que bancar. O nome disso é ditadura. Ora, como é que eu sou obrigado a pagar por algo em que eu não concordo ou que eu não usufruo? A maior prova disso para o povo brasileiro é na conta de energia, ou seja, o ladrão, né, o bandido que furta energia, é repassado para a conta de quem paga, de quem trabalha, de 25%, uma média de 20% a 25%. Ou seja, é um estímulo a você furtar, roubar energia, porque quem furta e rouba não paga nada, e a empresa concessionária, por um decreto ou uma regulamentação de uma agência que não deveria ter força de lei, mas tem, repassa para quem paga esses 20% e 25%. Ou seja, você é condenado pelo banditismo, pelo roubo, pelo furto de terceiros. Estamos nesse país, povo da internet que nos assiste. O nome desse país, Brasil. É exatamente isso. Então, só corroborando aqui com o que o Magés falou, se o povo, né, se dedicar menos a tomar conta da vida dos outros, a participar de programinhas tipo BBB, Big Brother, não sei o que, essas babaquices aí, né, ir para campo de futebol, bater palma enquanto o jogador ganha milhão e ele é um miserável que pegou um pouquinho de dinheiro ou teve que furtar esse pouquinho de dinheiro para ir lá, não para assistir, mas sair na porrada com os outros, porque, né, é normalmente isso que acontece nos campos de futebol aqui no Brasil. Se a população não, né, deixar um pouquinho de lado, não precisa dedicar a mão, não. Se você gosta de tomar conta da vida dos outros, continue tomando, mas menos. Tome conta menos. Se você gosta de pagar o ingresso para ir para um campo de futebol, sair na porrada e até morrer com os outros, continue, mas continue menos, né? E comece a entender todo o sistema que você está alimentando. Depois não reclame que o seu filho estuda numa escola porcaria, que você não tem segurança, que você não tem saúde. O cúmulo do absurdo aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é você ter um carnaval, depois de o estado, né, ter vários municípios alagados, você vê o prefeito e outras pessoas desfilando, e pessoas que inclusive sofreram por essa situação, desfilando, aonde você tem um contingente de segurança pública para defender o tal fulião, né? Várias viaturas, né, de saúde pública, porque o filhão ele pode passar mal porque ele bebeu demais, ou cheirou muito, fumou muita droga, vamos levar ele para o hospital. Enquanto você que paga tudo isso, né, trabalhador que chegou em casa cansado para danar, né,
Se você passar mal e ligar para uma ambulância, coitado de você. Tu vai morrer porque não vai chegar, principalmente nessa época de carnaval. Então, só corroborando aqui com o que o Magés falou, ou a população acorda, ou chore. Chore sem cebola, entendeu? Chore à vontade, continue chorando e não reclame e não culpe ninguém, porque a culpa é sua. A culpa é sua. Câmbio. Ok, Givoneide. Bem, senhores, o programa de hoje foi um programa voltado para a população de rua. Esse tema é óbvio que não foi esgotado. Esse tema voltará em outras programações da nossa própria rede, como, obviamente, em outros canais de emissoras de TV abertas e fechadas. Temos um problema para resolver e temos o dever de estancar o problema. Pelo menos isso, estancar o problema. Porque a coisa está tomando uma proporção tamanha que, como eu disse, nós já não temos mais a condição de resolver momentaneamente ou por um curto espaço de tempo. Essa é a grande realidade, né? Com isso, o Samuel disse que sofrem aqueles que estão morando nas ruas, que muitos deles não queriam estar, né, mas por ter perdido a dignidade, se encontram nas ruas. Por outro lado, existem os malfeitores, aqueles também de mente contaminada, que são aqueles que furtam e que se aproveitam de estar na rua para até cometer não só o furto, mas como pior, o latrocínio. Essa é a grande realidade. Por outro lado, o Estado deveria manter a assistência desse pessoal, né? Colocá-los em locais que eles pudessem fazer as suas necessidades fisiológicas, certo? Sem que contaminasse o espaço em que todos vivem, em que todos transitam, né? Por não ter um banheiro químico, enfim, quer dizer. Então, dar dignidade pessoal, repor aqueles que já tiveram emprego, que já tiveram inseridos no mercado de trabalho, de repô-los, porque muitos dos que estão na rua são verdadeiros artistas, né? São verdadeiros artistas. Nós temos aí pessoas que esculpem em madeira obras fantásticas, né? Nós temos aí. Enfim. Bom, agora nós separamos para o próximo programa uma palhinha do que vamos discutir. Justamente o que já está no ponto, que vai ser a parte de educação. O que nós queremos que os nossos filhos encontrem em sala de aula. Matérias como matemática, português, história, geografia, sair dali com o pensamento em um futuro profissional, ou nós queremos confundir a cabeça das nossas crianças com o tipo de ensino que não deveria ser feito em sala de aula, e acredito que todos concordem comigo, né, pessoas de bem, que a educação do que a pessoa vai escolher na opção sexual, na qualidade de gênero, eu acho que isso aí é muito da base, né, para construir com que amadureçamos, para que amadureçamos a cabeça dos nossos jovens, que é a família. A família é a base disso. O resto são coisas que a sala de aula vai instruir para o futuro daquele que quer se tornar um profissional na área de direito, na área da saúde, na área da educação, e por aí se vai, como diz o nosso Samuel Antunes. Bom, vamos colocar a matéria e no próximo programa estaremos discutindo sobre essa parte da educação. Boa tarde a todos. Aqui quem fala é a deputada estadual Kelly Moraes. Raramente venho à rede social fazer um vídeo, conversar com vocês. Mas hoje, dia 1º de março de 2024, não poderia deixar de me manifestar. Hoje pela manhã, enviada por uma diretora de uma escola estadual, uma escola exemplar de Santa Cruz do Sul, um livro enviado pelo governo federal para ser distribuído ao ensino médio de todas as escolas estaduais. E com a permissão da diretora,
vocês prestem atenção nesse vídeo. Como mãe, como avó, repudio este livro para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nossa escola recebeu mais de 200 exemplares dessa obra, O Avesso da Pele, do governo federal via Ministério da Educação, que fala sobre identidade complexa das relações raciais. Este livro é para os professores trabalharem em sala de aula no ensino médio. Claro que antes de solicitar a leitura para os estudantes, o professor faz a leitura para assim construir seu plano de aula, buscando a discussão entre os grupos. Até aí, né? Tudo bem. Mas não está tudo bem. Vamos ver o que está escrito aqui dentro do livro. Veja o conteúdo, o vocabulário no enredo do texto. Deparamos com esse vocabulário na página 29. Aqui. Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E, então, como ele tem pegada mesmo, como dizem dos negros, atenção, o pau dele é grande, é verdade que eles são insaciáveis? Ok, bem, então essa é a matéria que nós jogaremos no próximo programa. Aí ficou só um aperitivozinho para vocês sentirem a qualidade do que se apresenta, ou do que está se apresentando nas nossas salas de aula pelo Brasil afora. Até o próximo programa.